Neste caso, vou começar examinando o problema da possibilidade que as pessoas têm de alcançar o conhecimento, não tendo em vista, isto é, o conhecimento não visando aplicações, objetivos práticos, mas o conhecimento em si mesmo, como conhecimento, conforme a exposição feita por mim no vídeo anterior. O indivíduo que aspira, o que tem a possibilidade de alcançar isto que se denomina conhecimento, que é a chave para a compreensão das coisas que acontecem na nossa vida individual, social, coletiva, política, metafísica, transcendental, transcendente. Essa chave, ela se encontra naquilo que eu denominei conhecimento e que já foi explicado no vídeo anterior. No caso, em tela, quando nós falamos sobre a faculdade ou as faculdades que as pessoas possam ter para alcançar essa suprema faculdade que é o conhecimento e que é a chave para a compreensão de tudo o que existe nos vários planos da vida, é preciso que, antes de tudo, a pessoa se despoje, a pessoa saia fora de si mesma como indivíduo. É preciso que ela não fique amarrada, atrelada ao seu eu, à sua pessoa. O indivíduo como pessoa que pretende conhecer, ultrapassar alguns níveis de conhecimentos práticos, esse indivíduo ele tem que superar, ele tem que ultrapassar os limites da sua identidade, da sua identificação consigo mesmo. Porque enquanto esse indivíduo não se liberte dessas amarras individuais, como indivíduo, ele fica restrito, limitado a concepções estritamente pertinentes ao seu ego. E o ego, a afirmação do indivíduo como si mesmo, como algo que se determine a si mesmo, como algo que não precisa de elementos que possam ajudá-lo a se desvincular dos limites que a identidade de si mesmo restringe as suas faculdades. Quando ele não consegue ultrapassar os limites do seu ego, ele não vai conseguir compreender tudo o que acontece na sociedade, na sua família, na sua vida particular, na política, no mundo
e mesmo na transcendência. Para que isso possa acontecer, para que o indivíduo possa despertar nele as potencialidades que todo mundo carrega e que estão adormecidas e que precisam ser despertadas por algo que não pertence a esse indivíduo, mas que ele precisa clamar para que esse algo interfira na sua vida, tendo em vista o objetivo do conhecimento a que me referi há pouco. É preciso que esse indivíduo, primeiro, que ele queira ultrapassar os limites da sua identidade como indivíduo. Essa pretensão de querer ultrapassar os limites da sua identidade como indivíduo, ela é condicio sine qua non para que ele possa alcançar o objetivo a que se propôs. Se ele não quiser, se ele não se esforçar, não fizer como dizem os hindus, um tapas. Tapas significa, segundo o hinduísmo, um esforço individual poderoso de concentração, visando a pessoa se despojar de todas as coisas que aprendem ao mundo material, para que ela possa, mediante essa escapatória, mediante essa saída das determinações sensíveis, materiais, contingentes, para que ela possa, então, se desdobrar e perceber o que está acontecendo verdadeiramente consigo mesma, com sua família e com o mundo. Esse tapas é um esforço de concentração firme, determinada, e a pessoa só trabalha com o intelecto. E na medida em que ela trabalha com o intelecto puro, ela vai conseguir alcançar ou enxergar o que realmente precisa enxergar todo ser humano. Ou seja, a verdade do que está acontecendo com cada pessoa, consigo mesma e com o mundo. Esses acontecimentos, todas essas vicissitudes que cercam a vida de um indivíduo, de um ser humano, essas coisas costumam amarrar, encerrar o indivíduo em uma prisão. São os apelos materiais e sensoriais, os apelos aos prazeres da vida. É claro que não podem ser chamados prazeres da vida, não podem ser desconsiderados, mas na medida em que eles existem e são, de certa maneira, inevitáveis, eles devem ser governados e não devem governar o resto das faculdades de que os indivíduos são dotados. É o caminho que tem que ser feito. O controle mediante o exercício da inteligência. Esse exercício da inteligência é feito pelo intelecto,
intelecto, que é a faculdade, como ele tem de descobrir as razões e as causas imediatas que acometem a vida de cada um. Só com o exercício da inteligência, através da faculdade do intelecto, quando eu falo intelecto, eu falo intelecto puro. Então é preciso que a pessoa parta para essa faculdade, e dentro dela, e usando e exercitando essa faculdade, ela consiga a compreensão das coisas que são necessárias serem compreendidas. O caminho para a compreensão de tudo isso, que é o que interessa, porque se não há compreensão das coisas, da vida da pessoa, se ela não compreende a sua própria vida, não compreende o que está acontecendo em torno dela, não compreende a sociedade, não compreende a política, como ela é feita, não compreende, não procura a transcendência, a metafísica, o que está além da física, em sentido literal, a metafísica, que pode ser usada também como processo ou método para conhecimento. Se essas pessoas não se interessam por isso, elas não têm a menor possibilidade, não terão a menor possibilidade de saber o que está acontecendo e continuar sendo movidas, dirigidas, atuando mediante elementos sensíveis, principalmente modelados pela mídia. E essas pessoas serão dirigidas pela mídia de maneira muito consequente, na medida em que, quando eu falo de mídia, eu falo da mídia, falo do entretenimento, como falo do jornalismo, da mídia informativa entre aspas. Essa mídia, ela que modela o comportamento de 98% das pessoas. Essa mídia que diz o que é certo e o que é errado. Ela que diz o que é justo e o que é injusto. Essa mídia, exatamente, ela é manipulada, ela é trabalhada por pessoas, pelos jornalistas. Você tem o elemento, a parte da mídia do entretenimento, e tem a parte da mídia, dos chamados jornais midiáticos, jornais da Globo, Bandeirantes, etc. Essas mídias, não só essas mídias, mas as mídias também das chamadas redes sociais, que reproduzem, na verdade. As chamadas redes sociais, Facebook, todas essas mídias, o que elas fazem? Elas multiplicam e reproduzem aquilo que a mídia real determina que elas façam e condicionam que elas possam fazer. Qual é a mídia real? A mídia real são os jornais e os programas de entretenimento das grandes redes de comunicação mundiais. No Brasil temos a Globo, Bandeirantes, etc. Então, essas mídias, essas reais, essas é que governam as outras mídias, que reproduzem isso, na verdade.
Porque as outras mídias, as chamadas redes sociais, elas não se produzem a si mesmas. Elas não têm como, porque são resultado, essa massa informe de redes sociais, elas servem para isso. Aparentemente, poderia haver a possibilidade de, em uma dessas mídias, acontecer algo que, a partir delas mesmas, pudesse aparecer como algo que não fosse determinado pela mídia real, pela mídia verdadeira, dominante e controladora. É isso que acontece. Então, essas pessoas que são manipuladas, controladas pelo entretenimento e pelos jornais informativos, pelas grandes redes informativas, essas pessoas não têm possibilidade nenhuma de se manifestar ou dizer alguma coisa, ou fazer alguma crítica, ou alguma restrição, ou um juízo sobre se alguma coisa é certa ou verdade. Porque, na verdade, o certo e o verdadeiro para elas já está dentro delas, introjetado, já estão introjetados no consciente, no inconsciente. Eu não gosto de usar a palavra inconsciente, porque eu estaria admitindo uma concepção freudiana, que não é a minha posição. Mas, a título para facilitar a compreensão do meu discurso, eu vou usar inconsciente. Mais tarde eu voltarei ao assunto para explicar por que eu não concordo com essa questão de consciente e inconsciente. Posso inicialmente dizer o seguinte, que a verdadeira consciência, o fato de nós estarmos acordados, seria uma forma de consciência. Nós temos 3 estados do ser. Temos a consciência, o estado de vigília, esse estado que nós estamos acordados. Temos o estado do sono e o estado do sonho. Esse estado de vigília, que nós chamamos de consciência, estamos acordados, conseguimos fazer um discurso, falar, argumentar, usar lógica. Esse estado, ele, na verdade, não é verdadeiramente um estado de consciência. A verdadeira consciência, ela não é essa. Essa consciência é uma consciência relativa aos fatos e às relações que se tem de indivíduos com outros indivíduos. Relações absolutamente contingentes. Porque a verdadeira consciência é quando você tem consciência de que está consciente de alguma coisa. Tem consciência de si mesmo. Quando você sabe que está dizendo alguma coisa que realmente pode ser fundamentada. Tem uma justificação, que não é uma justificação apenas lógica. A lógica, ela é restrita a um determinado campo. Porque existem modelos e formas de compreensão das coisas e da vida que são muito mais eficientes e muito mais eficazes. Não vou citar aqui quais são os autores que defendem essa tese. São muitos sábios e intelectuais, muitos sábios, que sustentam o que eu vou dizer agora. Uma faculdade, já falei sobre esse assunto quando eu falei sobre a consciência, mas nunca é demais repetir que não é a razão que está ligada à lógica. A única faculdade que o homem tem
para ajuizar as coisas que acontecem com essas pessoas e que acontecem em torno delas. Existe uma outra faculdade, e essa, como acabei de falar, essa outra faculdade, sustentada por vários sábios, é o que eu já disse antes, a chamada intuição intelectual. A intuição intelectual é a faculdade que o indivíduo tem de captar diretamente o conteúdo. Estou repetindo isso, mas nunca é demais repetir, para que as pessoas um dia possam se lembrar dessa assertiva e compreendê-la. Que não basta ouvir, nem ler. É preciso que participe. A pessoa tem que participar do enunciado. Se não há uma participação do enunciado, se é apenas um reflexo, uma leitura, uma compreensão distante, não adianta. Então a pessoa tem que participar do enunciado para que possa entendê-la. Então nunca é demais repetir que sem que muito mais eficaz do que o discurso racional é a intuição intelectual. Ela não erra, ela é inflexível, porque ela capta diretamente aquilo que você pretende alcançar, desde que você esteja qualificado, esteja habilitado ao exercício dessa faculdade, que é a intuição intelectual. Nós vemos o que acontece, né, em nosso mundo, o que está havendo, o que está ocorrendo, os eventos todos, e as pessoas recebendo milhões e milhões de mensagens através da mídia, ajuizadas de maneira totalmente equivocada por pessoas desqualificadas, que são, na maioria das vezes, jornalistas da mídia dominante, da mídia real, como a TV Globo e as estações congêneres. O interessante é que, na verdade, a Globo é a única realmente que funciona, no sentido em que estou falando. As outras emissoras, elas imitam a Globo. Interessante. Elas copiam a Globo, mas de maneira ineficiente, que não tem a tecnologia da Globo. Todas imitam, copiam. E a linguagem é uma só. O discurso, as pessoas falam a mesma coisa de sempre. Todas elas. Os apresentadores e apresentadoras. A forma deles falarem é uma só, é uniformizada. Não há diferença. Não há diferença. E uma coisa que me ocorre, e que eu observo muito, é que em alguns círculos não se usa a expressão que eles costumam usar de maneira recorrente, que é a expressão a gente faz. Às vezes, um comunicador de uma dessas mídias, ele repete em um período a expressão a gente 4, 5 vezes, porque não tem recurso para falar. A gente fala. É interessante o seguinte, que no meio erudito, mesmo no meio profano, erudito, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu já vi várias sessões do Supremo Tribunal Federal, várias sessões. Nunca, apesar de serem ministros condicionados pela mídia também, fazem julgamentos não isentos de partidarismo, não isentos de partidarismos.
esses julgamentos do Supremo Tribunal Federal, eles são midiáticos, eles sofrem a impactação da mídia. Mas, como eu estava dizendo, mesmo no Supremo Tribunal Federal, eu já vejo as sessões do Supremo há vários anos. Nunca vi um ministro Supremo falar: a gente faz isso, a gente faz aquilo. Esse negócio tudo bem que uma pessoa comum fala: a gente faz isso, o povo faz isso. Mas o intelectual, o cientista, o erudito, não pode falar: a gente faz isso. Não pode. Isso não existe no campo da inteligência. O que é a gente faz? A gente, quem que é a gente? A gente faz isso. Quem que é o agente? A gente faz isso. É um negócio, uma aberração. No campo da ciência e da filosofia, não pode haver, não pode existir essa palavra. A gente faz, essa expressão a gente faz. Não pode. Quando a pessoa não tem recurso para se expressar e ela não tem determinação, nem procura se diferenciar e se misturar, ao contrário, procura se misturar, se confundir com um conjunto. Quer dizer, não é o indivíduo que está falando, não é o João, o Pedro, o Manuel que está falando. A gente, quer dizer, já não existe mais uma pessoa, um indivíduo, que tenha o direito de dizer alguma coisa. Mas isso é dito de maneira comunitária, o que é uma aberração. A gente faz. Quer dizer, aí quando a pessoa diz a gente faz, um cientista ou um filósofo se expressa dessa maneira, essa pessoa não tem condições de falar sobre os temas que se propõe falar. Filosofia e mesmo ciência. Posso até admitir que na ciência a pessoa faça isso. A gente faz. Porque, na verdade, a ciência profana, essa ciência que está aí, essa ciência, o que ela faz? Ela nada mais é do que o aprendizado e a reprodução do que está estabelecido nas academias. O desconhecido não interessa para a ciência profana. Não interessa. Agora, o verdadeiro cientista, o filósofo verdadeiro, ele tem que trabalhar com o desconhecido. Com o desconhecido. Ele não tem que trabalhar com o conhecido. Conhecido é coisa comum, prosaica. O que é conhecido? Está estabelecido. Você pega lá o manual, está lá, vai lá. Se você é medianamente alfabetizado, vai lá, pega, lê e vai aprender aquilo que está lá. Isso não significa nada. Mas quando você propõe a alguém algo que não está estabelecido, que é o que interessa, essa pessoa é incapaz de pensar sobre isso. Algo novo. Porque o que é novo não é novo, mas sim é lembrado. E isso que é lembrado, que está aí no universo, isso é descoberto. É descoberto por intelectos avançados. Não é o que está estabelecido. A pessoa tem que... O intelectual, a pessoa que quer usar a inteligência, ela precisa investigar o desconhecido. O que não está ainda estabelecido.
buscar isso que está aí no universo aí, desconhecido para nós, mas que está ao alcance das possibilidades do exercício do nosso intelecto. Então, o que eu quero dizer é que neste mundo nosso, que reproduz mediante a mídia do entretenimento e da informação, concepções de vida altamente pervertidas, este mundo nosso e essas pessoas não vão ter como compreender o que está acontecendo de verdade com elas e com nossa sociedade